os irmãos louvar o Senhor nessa noite. Irmãos, que maravilha, que coisa boa é a pessoa ter um dom, né, gente? Glória a Deus. A pessoa ter um dom para louvar, para pregar a palavra de Deus. A pessoa está na casa de Deus, numa casa de oração, é coisa muito importante. Do jeito que está o mundo, que está as coisas, meus irmãos. Jesus disse em João 14,6, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim, meus irmãos. Abrindo as suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo de número 5, digo amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus no verso 1. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a boca, os ensinava, dizendo: podeis assentar nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém. Meus amados irmãos, nós estamos nessa noite já cheios, como disse o presbítero Francisco, a irmã Daniela, que louvam o Senhor, já estamos cheios da presença de Deus, né? Mas nós estamos diante do Sermão do Monte, né? Que são as bem-aventuranças da palavra de Deus, aonde Jesus, ele junto com os seus discípulos e com esta grande multidão, Jesus passa a os ensinar. Irmãos, o ensinamento é coisa boa, é coisa importante. O ensinamento traz muito entendimento em nossas vidas. O ensinamento, ele nos molda, ele traz revelações para as nossas vidas, para nós sabermos e entendermos e compreendermos, tomar atitude, entrar pelo caminho estreito, pelo caminho da vontade de Deus. Por isso a Bíblia diz, nesse primeiro verso, que Jesus, ele abrindo a boca, os ensinava. Jesus, ele ensina de muitas formas. Jesus pode ensinar a sua igreja, os seus discípulos e o seu povo, mas Jesus aqui, ele começou a abrir a boca e ensiná-los. O verso 3 vai nos dizer assim, irmãos: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Toda vez que eu me lembro dessa passagem, bem-aventurados os limpos de coração, sempre eu me lembro de algumas mensagens que a irmã Maria gosta de pregar no Salmo 24, que lá fala: quem não diga em teu coração quem subirá ao céu, somente os limpos e puros, limpos de mãos e puros de coração. Amém? Verso de número 8, amados: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Nós estamos entendendo, irmãos, como é que a gente padece perseguição, que a gente é bem-aventurado por causa da justiça. Quando nós sofremos perseguição porque nós pecamos, nós erramos por atitude errada nossa, nós não somos bem-aventurados. Amém? Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Está vendo, irmão, como é que o galardão nosso é grande? É quando nós sofremos por causa, irmão Francisco, do amor de Deus, da palavra de Deus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos?
Aí tem galardão na sua vida, na minha vida. Pastor, mas se não for aqui, mas é no céu o galardão maior, irmãos, que está preparado para nós. Verso de número 13. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Foi aquilo que eu falei naquele dia. Nós não precisamos de luz mais, irmão, de cadeira. Pastor, mas o senhor está falando isso, quando eu chegar lá em casa, eu deixo a lâmpada apagada para não comer muita energia. E aí eu vou ter que ligar a energia lá em casa, tem lâmpada apagada também. Digo para você chegar em casa que a gente acende. Te deixa uma acesa e deixa umas apagadas. Mas, irmão, essa luz aqui, Jesus está falando que nós somos a luz do mundo, né? Ou seja, nós não precisamos de luz espiritualmente, para nós usar a luz artificial, de ter algum valor espiritual na nossa vida. Não vou usar essa lanterna, essa luz do celular, vamos fazer essa campanha, de cada um dos irmãos, nós vamos trancar a luz da igreja, ficar cada um com uma vela na mão, a campanha da luz. Não, irmão, não é assim. Nós somos a luz. Jesus diz, vocês são a luz do mundo, o sal da terra. Você sabe por que o mundo ainda não apodreceu? Pastor, mas eu sou tão pequenininho, velho. É por causa de você que o mundo ainda não apodreceu. Jesus disse que é por causa da igreja. Você quer ver pastor, mas um tanto de coisa dessa. Você quer ver, meu irmão, de manter, deixa a igreja ser arrebatada da terra, né? Aí liberou geral. Não liberou tudo ainda porque tem um povo zeloso e de boas obras clamando a Deus de dia e de noite. Esse povo é você, somos nós, para a glória de Deus. Verso de número 14, amados irmãos. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Amém, irmãos? Então o presidente Francisco gosta de dizer uma frase sempre, né? Que nós não podemos andar derrotados, né? Às vezes nós levamos 50 derrotas no dia. Às vezes nós estamos com 3 meses, é só derrota. Mas nós que representamos Deus, irmão, nós não podemos deixar transparecer. Nós não podemos andar cabisbaixo. Porque tem muita gente que se inspira em Cristo Jesus, mas se inspira em você. Tem muita gente que está dizendo, eu quero ser crente como a Daniela. Eu gosto do forró, eu gosto de uma cerveja. Eu gosto de namorar com 4, 5 homens. Mas no dia que eu for ser crente, eu vou ser crente com aquela mulher. Com aquele homem. Amém, meus irmãos? No dia que eu for ser um obreiro, eu quero ser um obreiro como o irmão Francisco. Eu acho bonito o jeito dele ser crente. Como o irmão Edvan, como o irmão Diego. Nós somos inspirações, irmão, para muita gente. Você é o sal da terra, a luz do mundo. Por isso nós não podemos se esconder, né, debaixo de uma mesa. Jesus está dizendo que uma cidade edificada no monte, não tem como esconder ela. Você é uma cidade edificada, meu irmão. Aleluia. Você é a luz do mundo. Você é uma candeia. O fogo de Deus está em você. O fogo do Espírito Santo. É você que toca, é você que ora para as pessoas, é você que traz uma palavra, é você que traz um ensino, é você que dá um conselho que incendeia a vida daquela pessoa para o bem e para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então você é inspiração e nós temos que ter fé e acreditar no nome do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos aqui, irmãos, para nós aprender juntos. Todo dia nós aprendemos uma coisa, porque ninguém, irmão, sabe tudo, aprende tudo. Nós os homens mais entendidos na palavra de Deus, os que já morreram, que tem muitos no Brasil e no mundo, eu digo que não sabem nem os 5 e 7. Temos o
que é comumente chamado de o Sermão do Monte. Contém a revelação dos princípios divinos da justiça, segundo os quais todos os cristãos devem viver pela fé no Filho de Deus. Gálatas capítulo de número 2, verso 20. Quem pode ler para o pastor Reginaldo aí, em nome de Jesus? Diante o poder do Espírito que neles habitam, todos nós temos que pertencermos ao reino de Deus. Devemos ter uma intensa fome e sede da justiça do que se trata este sermão de Cristo. Bem-aventurados os pobres de espírito. Vamos ver aqui um pouco dessa definição. A irmã já achou? É 2:20, né? É. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo em carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Você conhece 1 quilo de carne de gado? Você pegar ela aqui e enfiar na parede, ali está crucificando, você está enfiando aquela carne na parede, não é verdade? Então nós já fomos crucificados com Cristo, para nós poder agradar a Deus, para nós receber esse galardão dos céus, né? Então o cristão, meus amados, como Jesus ensinou aqui, nós vamos passar, nós vamos ser injuriados, né? Às vezes o irmão pode pensar, o pastor fala tanto nisso, né? E os obreiros, mas é porque Jesus pregou assim, meus amados irmãos, né? Se nós viver piamente, verdadeiramente na palavra de Deus, nós vai ter levante contra a nossa vida, né? Vai ter revés, vai ter adversidades, mas nós temos que nos alegrar, não é assim, irmã Daniela, que a palavra de Deus diz? Nós temos que nos alegrar, porque está tendo efeito na nossa vida. Se nós estamos orando e está tendo algum levante, é porque Deus está no negócio, Deus está trabalhando. Se tem algum levante e nós não fizemos nada de errado, é porque Deus está agindo, porque Deus está trabalhando. Então nós temos que nos alegrar, porque Deus está trabalhando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bem-aventurados os pobres de espírito. A palavra bem-aventurados, para nós entender o significado de bem-aventurados, refere-se ao estado abençoado daqueles que, por seu relacionamento com Cristo e a sua palavra, receberam de Deus o amor, o cuidado, a salvação e a sua presença diária, né? Lucas capítulo de número 24, as condições necessárias para recebermos as bênçãos do reino de Deus. Para recebê-las, devemos viver segundo os padrões revelados por Deus das Escrituras, e nunca pelos do mundo. A primeira destas condições é ser pobre de espírito. Aí nós vamos ver o que é que significa ser pobre de espírito aqui. E levou-os fora até Betânia, então levantou as suas mãos e os abençoou. Fora até Betânia, então levantou as suas mãos e os abençoou. Isso. E ser pobre de espírito. O que significa? Reconhecendo que não temos o que significa reconhecermos que não temos qualquer autossuficiência espiritual. Os irmãos estão entendendo o que é ser pobre de espírito aqui? Do Sermão do Monte? Não, eu sou bom de oração. Eu oro mais do que o irmão. Deus é na minha vida porque eu sou mais crente mesmo. Não é pobre de espírito. O pobre de espírito, ele está sempre ali buscando. Quanto mais ele é cheio, quanto mais ele é uma bênção, mais ele está ali, ele está glorificando o nome do Senhor Jesus. Mas rapaz, meu marido orou ainda agora. Significa, né? Ser pobre de espírito. Que dependemos da vida do Espírito, do poder e graça divinos, para podermos herdar o reino de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Verso 20, vê aí a irmã, gente que era médico, letrado, ali tinha gente que tinha condição de discípulo, mas tinha deles que não tinha, que vivia da diária. Mas ele não está falando aí, não é de pobre de dinheiro,
Tem passagem que Jesus fala sobre riqueza, dinheiro, essas coisas, né? Deste mundo, riqueza desse mundo. Ele está falando, pobre em espírito, de ter humildade para buscar o Senhor, para estar a seus pés. Leia, irmão, em nome de Jesus. Salmo 51, verso 19. Então te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Mas que é o de Davi para contomou quando É aquele que busca Deus. É aquele que se dobra para Deus. É aquele que busca Deus de todo o coração. Aleluia. Jesus, ele disse que Deus, ele não vê o homem por aquilo que ele tem ou que ele é na terra. Mas aqui, Deus vê o homem como ele busca ao Senhor. Esse é um homem rico para Deus, né? É uma pessoa que é pobre de espírito, né? É humilde, está sempre buscando o Senhor, louvado seja Deus. Provérbios capítulo de número 16, 19. Leia 16, 19. Ser humilde de espírito com os mansos, do que repartir o despojo com os soberbos. O povo se humilhar, fala Salomão, que o povo ali precisa se humilhar, orar, buscar sua face e se converter dos seus maus caminhos, né? E muitos não fizeram isso, não queriam. Como nós sabemos, como o povo de Israel, para entrar na terra prometida, não entraram. Só entrou Josué e Caleb. Amém, irmãos? Porque não era um povo pobre de espírito. Amém? Verso de número 4. Os que choram. Aqui chorar é contristar, ser profundamente, chorar é se contristar-se profundamente por causa das nossas próprias fraquezas. Quando nos medimos com o padrão divino de justiça. É também sentirmos pesar por aquilo que entristece a Deus. E é ter nossos sentimentos em sintonia com os sentimentos de Deus. É sentir aflição em nosso espírito por causa do pecado. Os irmãos estão entendendo aqui o que é o chorar aqui? É diferente daquela passagem bíblica que diz que nós temos que chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Temos que saber definir. Amém? Esse chorar aqui é nesse sentido. Chorar pelo pecado, não é chorar, meu Deus, como é que está as coisas. E aí você começa a dialogar com Deus, orar com Deus, quando percebe que você está chorando. Deus tem misericórdia desse povo, deste mundo, Senhor. Tem misericórdia daquele homem que saiu da agora aqui, Pai, desse pai e caiu ali no chão. É nesse sentido, amém, irmãos? Amém. Glória ao nome do Senhor Jesus. Pelo pecado, da imoralidade e da crueldade prevalecentes do mundo. Lucas 19, 41. Vê aí, irmã Juqueira. Chegando, vendo a cidade, chorou sobre eles. Jesus. Joana, ele não chorou pela cidade ali. Lê aí, irmão Rodrigo. Mas ele fugiu, né, para não chorar ali com o povo. Lê aí em nome de Jesus. Porque este justo habitava entre eles, afligia todos os dias a sua alma, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Amém? Como é que não vos conformeis com este mundo? Não está entendendo? Não, mas é assim mesmo, tá bom. Mas não, nós crentes não podemos se conformar com esse mundo, não. Nós temos que conformar com aquilo que Deus está nos dando. Deus está me dando pouco, eu não posso murmurar. O meu emprego é um salário mínimo, eu não posso murmurar. Fulano está ganhando 3, mas deixa ele. Nesse sentido. Agora nós não podemos se conformar com o pecado do jeito que está aí. Agora cantores evangélicos mudando para o outro lado. Os mansos são os humildes e submissos diante de Deus. Acham nele o seu refúgio e lhe consagram todo o seu ser.
preocupam-se mais com a obra de Deus e o povo de Deus do que com aquilo que lhes possa acontecer pessoalmente. Salmo 37, verso 11, irmão Francisco Ferreira. E não os violentos herdarão por fim a terra. Amém? Então são os mansos que herdarão a terra, não são os violentos. Bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. Como o irmão Francisco acha aí? É o Salmo 37, irmão Francisco. E verso 11. O senhor já achou? Mas os mansos herdarão a terra, e se deleitarão com a abundância da paz. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. Este é um dos versículos mais importantes do Sermão do Monte. Primeiro, a condição fundamental para uma vida santa, em todos os aspectos, é ter fome e sede de justiça. Como é, irmãos, que nós somos um pregador e tem pregador que prega contra a santidade? Porque a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Não é assim que a Bíblia diz, irmãos? É assim, irmão Daniel? A Bíblia diz que sem santidade ninguém herdará o reino de Deus. A Bíblia diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, ninguém entrará no reino de Deus. O que é a santidade? Eu expliquei várias vezes para os irmãos aqui. É nós ficar na parede sem comer, nós somos santos ali, não. É nós se desviar do mal. Na oração que a pastora Aline orou. Se desviar do mal, procurar andar em justiça, se desviar da aparência do mal, buscar o Senhor, lutar com Deus, é andar no caminho da verdade. Isso aí é santidade. Santidade não é você andar com uma medalha aqui no peito, aqui, ali, aí você olhar pela medalha e dizer, ali vai passando um santo. Não, santo é aquele que é humilde de espírito, que é pobre de espírito. Esse é santo, porque ele se dobra diante de Deus, ele está se santificando diante de Deus. A santidade é isso, amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então ele tem que ter fome e sede de justiça. Tem vários trechos bíblicos aqui que falam a respeito. Tal fome é vista em Moisés, em Êxodo capítulo 33, verso 13 ao 18. Em Davi, Salmo 42, verso 1 e verso 2. Salmo 63 e verso 1 e 2. E no apóstolo Paulo, Filipenses capítulo 3, verso 8 ao 10. O estado espiritual do cristão durante toda a sua vida dependerá da sua fome e sede da presença de Deus. Deuteronômio capítulo 4, verso 29. Da palavra de Cristo, Salmo 119. Da comunhão com Cristo, Filipenses capítulo 3, verso 8 ao 10. Da justiça, 5, verso 6. E da volta do Senhor, 2 Timóteo capítulo 4, verso 8. Amém, meus irmãos? Então, fome e sede de justiça é isso. Primeiramente, eu preciso estar em justiça, andar em justiça, em verdade, e ter fome e sede de justiça. Você sabe por que aqui muitas vezes tem um pastor, tem um irmão, tem um obreiro, às vezes é seu marido, sua esposa, ele se preocupa tanto com você, às vezes a pessoa passa até do ponto, às vezes chega até a ser enjoado um pouco, mas é por o seu bem. É porque é uma pessoa que tem fome e sede de justiça. Ele quer ver você em novidade de vida. Ele quer ver você andando em santidade. Ele quer ver você andando em verdade. Ele quer ver você estando afinado com Deus. Porque se Jesus voltar hoje à noite, irmãos, você vai estar preparado. Você vai estar justificado diante de Deus. Você vai estar esperando o Senhor Jesus. E o arrebatamento, a morte, não nos pegará de surpresa, amados. Então nós temos que ter essa fome e essa sede de justiça. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Os misericordiosos estão cheios de compaixão
com os que sofrem por causa do pecado, ou de aflições. Os misericordiosos desejam minorar os sofrimentos, conduzindo os sofredores à graça de Deus, por meio de Jesus Cristo. Os irmãos estão entendendo o que é ser misericordioso aqui? Espiritualmente falando de Jesus, é você levar a verdade para aquela pessoa que está sofrendo. Está entendendo, irmão, como é o amor de Deus, a palavra de Deus? É você dizer, irmão, aceite a palavra de Deus, aceite a verdade de Deus, vamos entrar no caminho estreito, vamos nos afirmar com Cristo, vamos ser fiel ao Senhor. Esta é a palavra, irmão. Vamos estar no templo, vamos orar, vamos fazer uma oração no instante, né? É você incentivar, você explicar, contar para a pessoa que a pessoa precisa voltar e estar nos caminhos do Senhor Jesus Cristo para receber a graça de Deus. Que está no capítulo 18, verso 33. Lucas, capítulo 10, verso 30 ao 37. Hebreus, capítulo 2, verso 17. Sendo misericordiosos para com os outros, eles alcançarão misericórdia. Amém, irmãos? Porque você tendo misericórdia dos outros, você também alcançará misericórdia. E a misericórdia verdadeira, né, que vem também na piedade, é você querer o bem do próximo. Quando você ama o próximo, você vai ensinar ele na verdade. É assim, irmã Daniela? A irmã disse que é assim, né? Você vai ensinar a pessoa no caminho certo, né? Aí a pessoa vai ser abençoada. Aí a pessoa vai voltar, vai alcançar a misericórdia de Deus. E você também automaticamente alcança a misericórdia de Deus. Amém, meus irmãos? Nós vamos caminhar para encerrar. Os limpos de coração. Os limpos de coração são os que foram libertos do poder do pecado. Amém, irmãos? Se tem pecado na minha vida, na sua vida, pecados que são para a morte. Eu já expliquei outras vezes aqui, né? Se há prostituição, se há roubo, se eu sou fofoqueiro, se eu sou mentiroso, então ainda não fui liberto. Então não sou limpo, nós não somos limpos de coração, né? Então, bem-aventurados limpos de coração, porque esses verão a Deus. Louvado seja Deus. Mediante a graça de Deus, e que agora se esforçam sem dolo para agradar e glorificar a Deus e serem parecidos com Ele. Procuram ter a mesma atitude interior que Deus tem: amor à justiça e ódio ao mal. Hebreus capítulo 1, verso 9. Leia aí, irmã, em nome de Jesus, livro de... Glória a Deus. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com um óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Quem foi esse que foi ungido aí? Jesus. Jesus, ele aborreceu o quê? Que a irmã leu? A iniquidade. A iniquidade é o pecado. Então, quem é de Cristo aborrece também a iniquidade e o pecado. Amém, irmãos? Mas ama o pecador e prega para que ele seja liberto verdadeiramente. Seu coração, que inclui a mente, a vontade e as emoções, está em harmonia com o coração de Deus. 1 Samuel capítulo 13, verso 14. Mateus capítulo 22, verso 37. Vê aí, irmão Francisco Ferreira. Mateus capítulo 22, verso 37. Glória a Deus. E Jesus lhe amarás. E disse-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Amém? Glória a Deus.
Com todo entendimento aí, irmãos, entendimento inclui o quê? Mente, né, irmã Maria Alexandre? E para nós amar a Deus de todo coração, de todo entendimento, nós temos que ter a mente de Cristo. Não é negócio? Amém, irmãos? Apocalipse 22, verso 4, nós vamos encerrar e orar nesse momento. O capítulo 22 do Apocalipse, verso 4. Apocalipse, o verso 4. E verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. Amém, irmãos? Então, que Deus abençoe a sua palavra nessa noite, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe a vida dos irmãos nesta noite, né? Que vocês foram guerreiros, são guerreiros, de vir de suas casas, né? Para a casa de Deus, ouvir a palavra de Deus, louvarmos juntos, né? E estar na presença de Deus nesta campanha de oração. Amanhã nós vamos encerrar a campanha de oração pela vida da nossa irmã Maria Alexandre, né? E